De imediato, a próxima palestra da noite, que será feita pelo Dr. Eduardo de Vargas Oliveira, bacharel em Direito e especialista em Direito de Família e Sucessões pela PUC do Rio Grande do Sul, pesquisador do pensamento sistêmico no âmbito do direito, advogado e constelador sistêmico, que vai apresentar o tema Direito Sistêmico, a evolução do pensamento jurídico ocidental com vistas à aplicabilidade no direito de família. Dr. Eduardo, de imediato, lhe passa a palavra. Muito boa noite, muito obrigado, Vanessa, pela apresentação. Todos me ouvem bem? Tá tudo certo? Ok, então, quanto ao projeto aqui que eu preparei, aproveito para comunicar que eu tenho duas filhas não humanas que eventualmente possam se manifestar. Então, caso ouvirem algum ruído, já me antecipo nas desculpas. Visualizam a minha tela? Ok. Bem, o título, então, da minha fala já foi dita, né, pela colega, e eu trago em destaque aqui esse termo que eu gosto muito, ecodireito. Por quê? Porque, para mim, o direito sistêmico ele é falar sobre o nosso meio ambiente, o meio que estou introduzido. E essa questão de olhar para todos os contextos, né, e não só o conflito necessariamente jurídico que eu venha estar tratando. Então, vamos percorrer por essa evolução do pensamento, né, jurídico, essa transição do pensamento mecanicista para o sistêmico. E aqui, então, nós vamos fazer o nosso acordo, o nosso contrato, né, que eu tenho esse tempo de 15 minutos de fala. Na pior das hipóteses, vou falar em 20 minutos, porque eu ensaiei para tentar conduzir o tempo. E dentro do meu tema, então, nós vamos ponderar alguns pontos para organizar esse raciocínio jurídico da minha fala, que seria a evolução do pensamento jurídico ocidental e a transformação da ciência, se isso tem relação e como está relacionado, o que é direito sistêmico, para quem não conhece o termo, e para quem conhece, talvez olhar de uma forma ainda mais ampla, o significado de sistêmico para a ciência e se é possível efetivamente o direito ser sistêmico, né? E por que esse tema é relevante, então, para ser abordado dentro de um congresso de direito de família? Então, vamos lá. Aqui, de início, para comparar a evolução do pensamento jurídico com a transformação da ciência, eu trago essa indicação de leitura desse livro, até porque nós não vamos poder esgotar nenhum ponto da fala pela questão do nosso tempo. Então, vou sugerir leituras, né, para quem gostar, se afeiçoar ao tema. Esse livro é muito interessante, A Revolução Ecojurídica, do Capra e do jurista Hugo Mattei. Então, para construir nossa linha de raciocínio aqui, a evolução do pensamento jurídico e a transformação da ciência tem um ponto em comum, que é o estudo dos fenômenos sociais, sejam individuais ou coletivos, em maior ou menor grau. Então, dentro dessa construção, por si só, o direito, o estudo do direito é uma ciência, né? Ciências sociais. E esse jurista aqui, e também cientista, ele diz que o direito ele está em duas dimensões, né? Que uma é baseada em costumes, o que é extremamente variável, né? Do lugar, da cultura, daquele grupo que estamos falando, e a outra dimensão é a profissionalizada, né? Que é potencialmente científica, que é o estudo do direito em si, a aplicabilidade de uma técnica, né? Toda essa questão normativa. Dando seguimento, vamos construir esse conceito de direito sistêmico, né? O que seria isso? Hoje, o direito sistêmico é uma marca registrada. Então, tem que começar falando sobre isso. O Dr. Sami Storch, que é o juiz lá da Bahia, que cunhou esse tema direito sistêmico, foi para aplicar a técnica de constelação familiar dentro do sistema de justiça brasileiro. Ele foi o pioneiro em introduzir essa abordagem dentro do judiciário.
e ele nominou isso de direito sistêmico. Então, hoje é uma marca registrada por ele no INPI, e ele associa, então, esse termo à aplicabilidade da filosofia segundo Bert Hellinger, que é um psicoterapeuta, filósofo e teólogo alemão, já falecido. Ele sintetizou essa técnica, essa abordagem nominada de constelação familiar. E o juiz Sami, ele introduz essa abordagem, essa técnica, dentro do sistema de justiça, na parte de formas alternativas autocompositivas de resolução de conflito, para auxiliar o que já existe, o que já é positivado, como a mediação, a conciliação. Então, a constelação familiar, ela vem sendo aplicada em alguns estados, em algumas comarcas, e sempre a convite e a serviço da resolução do conflito. Então, para o Dr. Sami Storch, o direito sistêmico ele é necessariamente a aplicação da abordagem da filosofia de Bert Hellinger e da técnica de constelação familiar. Mas aqui na minha proposta e na minha fala, eu amplio muito mais esse conceito de direito sistêmico, porque aqui nós estamos introduzidos dentro de um conceito acadêmico. Então, essa construção científica me parece mais adequada, olhar o que significa sistêmico para a ciência, efetivamente. Aqui eu trouxe só a nível de ilustrar, né, voltando lá para a primeira palestra da criatividade, o juiz Sami Storch, que é essa primeira figura, e o Bert Hellinger, então, que é o sintetizador da técnica de constelação familiar, já falecido. Então, o que significa sistêmico para a ciência? Epistemologicamente falando, se trata de uma abordagem com os pressupostos da ciência nova paradigmática, contrapondo-se à ciência tradicional. E tem por base, então, os princípios da complexidade, da instabilidade e da intersubjetividade, enquanto a ciência tradicional se baseia nos princípios da simplicidade, da estabilidade e da objetividade. Pela questão do tempo, não vou abordar cada princípio, mas por si só já dá para ter uma noção, que é bem intuitivo, o que cada princípio significa. E dentro dessa ciência nova paradigmática, que seria o pensamento sistêmico, nós vamos desenvolver um pouquinho mais. Então, a pergunta é possível o direito ser sistêmico? O direito em si, como um instituto, né, jurídico, ele não é sistêmico, né, tendo em vista nosso acervo de normas e de determinismos que deve existir, deve ser regulamentado e deve ser assim. Mas a aplicabilidade do direito, o acesso ao direito, pode ser sistêmico. Essa abordagem até holística e humanitária de quem vai prestar esse serviço. Então, dentro da complexidade, o que seria o princípio da complexidade? É entender que nós, no contexto do ser humano por si só, nós somos complexos, e isso deve ser olhado e interpretado dentro do sistema que aquele indivíduo está inserido, o que influencia a sua volta, né? E o princípio da instabilidade é entender, perceber que tudo está em transformação. O tempo todo nós não temos controle sobre os fenômenos sociais, os fenômenos naturais, inclusive, e não temos conhecimento sobre tudo que existe. Esse contexto pandêmico nos mostra essa instabilidade que nós estamos vivendo, com vacina e toda esse ruído ainda até chegar realmente ao final, né, da pandemia. E a intersubjetividade é entender que eu, como sujeito, não posso e não sou imparcial. Necessariamente nós somos parciais e o nosso background interfere na nossa interpretação de qualquer demanda, de qualquer assunto. Isso é impossível eu, como ser, separar e ser totalmente imparcial. Então, é entender que do lugar que eu estou, eu consigo visualizar determinado fato de determinada forma. Então, vai depender do lugar onde eu estou inserido e para onde eu estou olhando. Eu sempre gosto de fazer esse exemplo, essa analogia, né?
se eu desenhar um 6 aqui agora, né? Projetar um 6 no chão entre eu e você, para mim é um 6, eu desenhei um 6, mas você que está do outro lado pode visualizar um 9. E quem é que está certo, né? Há duas verdades aqui. É o olhar, é onde eu estou, eu só consigo ver um 6. Então, é impossível ter aquele olhar da ciência tradicional que é linear. Isso, e para ser sistêmico, necessariamente, os três princípios precisam estar juntos, acontecendo no mesmo momento, para ser considerado algo efetivamente sistêmico. Então, respondendo à pergunta, o acesso ao direito e a sua aplicação podem ser sistêmicos. E para integrar essa visão, é muito simples, é uma questão de postura profissional. Um conhecimento material, não é algo codificado. Direito sistêmico não é direito de família, é uma questão de comportamento, de aplicação. E, indo para o final, para respeitar o tempo, eu trago, então, por que esse assunto ele é relevante no direito de família? Pelo simples fato da complexidade das relações humanas, que é bastante visível dentro do direito de família, porque nós lidamos com conflitos de pessoas reais o tempo todo, e isso casa muito bem com o direito de família, porque é muito bem visto e evidente essas demandas e esses emaranhamentos. Então, por isso que é um casal perfeito. Mas o direito sistêmico, seja a constelação em si, pode ser aplicada em outros contextos, inclusive em instituições. Existe constelação organizacional, por exemplo. Mas sempre está vinculada ao âmbito familiar, por ser muito evidente esse conflito, né? Esse contexto de complexidade muito presente. E agora uma provocação para estimular também a criatividade de todos nós. Estamos ainda um pouquinho limitados por ser virtual, né? Mas se estivéssemos em um auditório, talvez seria uma interação melhor. Eu pergunto, né? Você está preparado para o futuro humanizado do direito? Essas abordagens do profissional, aqui talvez no âmbito privado fique mais evidente, eu como advogado, por exemplo, né, em técnicas como PNL, coach, as próprias constelações e demais tendências, todo esse conjunto, para mim, é o direito sistêmico. Isso é ser sistêmico, a própria justiça multiportas, todas as possibilidades de chegar ao judiciário, de ratificar uma demanda, é ser sistêmico, é ser sistemático. Então, todo esse acervo de possibilidade de acesso à justiça, para mim, faz parte do direito sistêmico e não a aplicação de uma técnica e uma abordagem exclusivamente. Novos tempos, então, novas posturas. Então, aqui só comparações rápidas para perceber o que seria uma postura tradicional e uma nova postura, né? A postura tradicional seria formação básica, bacharelado, né? Uma nova postura seria diversas especializações. Formação, bacharel em direito, estática, educação continuada, dinâmico, vários cursos, vários aperfeiçoamentos. Foco no litígio seria muito tradicional. Foco na solução seria uma nova postura. Pensamento cartesiano, legalista, em contrapartida com pensamento sistêmico, flexível. Técnica analítica e comparativa, em contrapartida com persuasão, pensamento crítico, comunicação, relacionamento interpessoal e criatividade. Postura analógica para postura digital, centrada na legalização, centrada nas pessoas e na solução. E ser advogado versus ser advogado, coach, empreendedor e simplesmente humano, empata com o nosso cliente. Aqui, só para se alguém quiser tirar print da tela de algumas referências que eu usei para montar essa apresentação, mas eu posso também disponibilizar lá no chat, no YouTube, não tem problema nenhum, só coloquei para constar, mas também sigo à disposição após a apresentação. E essa apresentação, gostaria que vocês comentassem lá no YouTube ou particular, seja onde for, eu gostaria de um feedback se essa apresentação fez sentido para vocês e se
e se a gente pode construir isso juntos. Muito obrigado, e é o que eu tinha para contribuir. Obrigada, doutor Eduardo.